Se eu te perguntar o que faltou na sua infância, você provavelmente vai dizer que foi um pai. Mas calma, não é desse trauma que a gente vai falar hoje. Vamos falar de algo muito pior. Mais triste, mais sombrio e bizarro. Os finais dos desenhos que marcaram. Tem dinheiro do Uber sobrando ainda, tem um caixa que está na fila, está sobrando. Depois é que é R$10 cada um, pelo amor de Deus, R$10 cada um. Uber pouquinho, dinheiro. Nem esse Uber. A sua infância. Bom, então prepara aquele lencinho para enxugar as lágrimas e marcar uma consulta com um psicólogo. Então já deixa o like e bora! Um dos finais mais satisfatórios e tristes é o de KND. O desenho onde as crianças formavam um grupo secreto para lutar contra adultos autoritários foi um dos maiores sucessos do Cartoon Network. Mas quase ninguém conhece o seu final. Até porque ele nem está dentro da série. É um especial de 43 minutos. Para começar o show de horrores, o episódio começa com pessoas de verdade, que seriam os integrantes do grupo que agora estão na fase adulta, contando como foi a última missão deles. Detalhe: o número 2 se casou com a número 5, enquanto a número 3 se casou com o número 4. Nesse episódio, um cientista esquisitão organiza uma busca para encontrar o melhor agente KND. E o vencedor foi quem? Ele mesmo, o número 1. E o seu prêmio? Ele teria que deixar o seu grupo, seus pais e todo o planeta Terra para sempre. Que legal! Para se tornar o representante galáctico da organização. Sim, eles operam até mesmo fora do planeta. Durante a despedida, que rendeu bons litros de lágrimas de todos os integrantes, a gente descobre com ele, enquanto falava com seus pais, que os dois eram antigos membros do grupo KND. E hoje eram até mesmo vistos como lendas, sendo o pai dele, o número 0, e a mãe dele, a primeira operadora da história da organização. As coisas acontecem como planejado pelo cientista. O número 1 aceita a missão e abandona tudo, partindo para o espaço sem expectativas de retornar. Mas é só depois que começa a rolar os créditos nesse clima de funeral que rola o maior plot twist. A versão adulta da número 5 recebe um telefonema inesperado do número 1, pedindo para ela reunir o grupo novamente, pois ele estava voltando para a Terra. Então, o que era para ser um final triste e recheado de drama, acabou sendo, mesmo que depois dos créditos, na sacanagem, um encerramento que trouxe uma luz para o fim do túnel, deixando a gente com a consciência tranquila de que todos os agentes KND, depois de anos sem se ver, voltariam a ser unidos novamente. Mesmo que fora da tela. Mas me fala o que você achou. Você sabia que a série terminava assim? E se foi uma boa conclusão? Mas o plot twist de KND não é nada comparado ao que acontece no episódio final de O Acampamento de Laszlo. Sério. Nunca assisti. Me acredito. Nunca assisti. A cabeça vai quebrar igual um espelho em 1000 pedaços. Depois de descobrir que a gente foi enganado esse tempo todo por um dos personagens principais. No início desse episódio, o chefe do acampamento, o Sr. Alce, tá bolado porque tem que gastar tempo demais lavando as roupas e se preocupando com elas. E ele acaba desenvolvendo por acidente uma invenção mirabolante que faz a tinta passada no corpo se transformar em uma roupa de verdade, tipo a mulher do cu verde. Ele fica completamente maluco com essa ideia e faz todos do acampamento entrarem na onda e testarem sua nova invenção, teoricamente genial. Genial pelo menos até chover, porque com a água caindo, as roupas derretem junto com a dignidade do acampamento. Só que o que rola a seguir é o que vai te deixar de queixo caído. Um boi completamente judiado aparece no meio de todo mundo numa viatura da polícia, alegando que o Lumpus que a gente acompanhou e confiou durante todo esse tempo era na verdade um impostor. Peraí, muita calma nessa hora. Para o ponte que Isabel caiu. Esse cara sequestrou e prendeu o verdadeiro chefe do acampamento no armário durante anos. Tomou o lugar dele e seguiu a vida fingindo ser o líder. E mesmo depois de descoberto, o maluco ainda ameaça o verdadeiro chefe e é levado numa camisa de força, mano. Esse tempo todo, um louco sociopata psicótico tava liderando um acampamento cheio de crianças e ninguém percebeu.
E sabe o que é mais Qual a chocante? diferença? O verdadeiro chefe é literalmente o Rapher, ou o Vacão, como é na dublagem BR de A Vida Moderna de Roku, que é do mesmo criador. E a cereja pra acabar com a sanidade geral, Laszlo terminou o episódio dizendo: Que final feliz! Esse verão foi ótimo! Uhul! Quero morrer de catapora. Agora vamos falar de um desfecho que com certeza foi escrito por alguém que levou um pé na bunda e queria descontar sua frustração traumatizando crianças. Tom e Jerry. Nesse episódio, Tom tenta agradar sua namorada com diversos presentes caros, na tentativa de conquistá-la, torrando tudo o que tinha e provavelmente o que não tinha também. Só que tudo vai ladeira Ou seja, o Tom era um gato. abaixo quando chega um gato cheio da grana dirigindo um conversível e num passo de mágica rouba a gata num piscar de olhos. Oh meu Deus do céu, assim não vai sobrar nada pro Beta. Se sentindo abandonado, Pois é. Tom vira leitolatra Não sobrou. e passa seus dias chuvosos se embebedando com leite e chegando ao fundo do poço. Literalmente. Nem mesmo os esforços de Jerry, que se colocou à disposição para ser capturado, foram suficientes para ele superar o coração partido. E como se o clima já não tivesse mais pesado que o caixão da Preta Gil, Jerry poucos dias depois passa pela mesma situação, sendo trocado por outro rato mais rico e sendo chutado pela sua namorada. Acabou. Já não sobrou nada. O baque foi tão grande que os dois foram juntos parar nos meios dos trilhos do trem, com o som dele cada vez mais se aproximando. Porque é só isso que resta. E por mais que alguns vão argumentar que... eles são imortais. Eles viviam tentando se matar, sendo esmagados, explodidos, afogados. E sempre voltavam ilesos. Você tem um ponto. Mas esse episódio é diferente. Mesmo não sendo o episódio final oficial da fase clássica da série, muitos o consideram. Pois quando você vê dois personagens praticamente imortais simplesmente desistindo nesse tom melancólico, a gente entende que a porra ficou Quem foi doente que escreveu esse episódio? séria, sendo este o fim de um ciclo. Se tinha um desenho que fazia a gente cagar pelo brioco, era Coragem. E óbvio que uma série empenhada em traumatizar a criança de todas as formas e estilos diferentes de animação não ia ter um final normal não, né? Na primeira Quando eu era criança, mesmo tendo medo desse desenho, primeira metade do final da série, a gente descobre sobre a origem do cão covarde. Coragem era um doguinho que vivia com seus pais biológicos nas ruas da cidade. Em um belo dia, ele fica preso em uma grade de ferro e acaba sendo levado para um veterinário, que na realidade era um cientista completamente dodói da cabeça, que sequestrava cães e os levava para o espaço, em nome da ciência. O triste é saber que isso de fato era algo comum antigamente. E como seus pais de quatro patas cruzaram o caminho dele, eles foram de equipe Rocket. E pior, Coragem viu tudo. Isso explica bem o porquê ele é tão traumatizado. Completamente sozinho, na rua, desolado, ele é achado por Muriel e foi viver com dois velhos no deserto no meio da Área 51. Que legal! Só que o trauma volta com força, a ponto de fazer ele ficar dias parado refletindo. Muriel e Eustácio, sem saber o que fazer, acabam levando Coragem de volta pro mesmo veterinário. Como é que ninguém denunciou esse cara ainda? Que agora quer mandar dois humanos pro espaço. E adivinha quem são os felizardos? Os novos pais de Coragem. Coitado, o cão é um imã de azar. O cara não pode ter ninguém que cuida dele. Que Mas não ele já pense seja que o mesmo nasce. final infeliz do início se repetiu. Depois de crescido e ter enfrentado tantas criaturas bizonhas e perigosas ao redor da casa, Coragem finalmente cria coragem, salva seus donos e ainda vinga seus pais, enfiando o cientista maluco na nave e mandando ele direto pro espaço. E o melhor, lá a gente descobre que os pais de Coragem ainda estão vivos, famintos e prontos para um banquete de carne humana. Adoro finais felizes. Tirando a parte que os pais de Coragem ficam presos sozinhos lá na lua e nunca verão seu filho pro resto da vida, parece ser um final feliz, né? E esse seria um final perfeito se não fosse o final. O verdadeiro final se chama Perfeito. Nesse episódio, o Coragem é perturbado por uma véia chata que parece a... dizendo que tudo que ele faz é errado e que ele tem que ser Perfeito.
até os mínimos detalhes. Fazendo ele ter pesadelos bizarros com essa criatura medonha por causa da pressão. Você não é perfeito. No final ele percebe que ninguém é perfeito. E está tudo bem. E se aceita do jeitinho que é. É um final bem simbólico, quase poético. Mas sinceramente, eu acho que o penúltimo capítulo tem muito mais cara de final, né? Pois ele mostra a origem do Coragem, explica o seu trauma, faz ele enfrentar o passado e proteger o presente. Me diz aí se você sabia desse final. Não. Já o final de Dudu e Edu foi, no mínimo, curioso. Acontece que os produtores acreditavam de pé junto que a quarta temporada seria a última e que o Cartoon não ia renovar para mais uma nem ferrando. Então o que eles pensaram? Vamos fazer o final logo nessa temporada e... Acabou! E mano, esse final chega a ser bem triste e pode até ter chocado as crianças que viram ele na época. Nele, o trio de Edus, vendo que as crianças não caíam mais em seus golpes por estarem crescendo, elaboram um plano onde eles forneciam aconselhamento profissional para as pessoas do bairro. 3 moleques que mal sabem amarrar o tênis querendo dar conselhos pros outros. Em troca de dinheiro, é claro, porque o vício em balas de caramelo não se sustenta sozinho. Só que o plano dá meio ruim, pois eles aconselham a Nice a seguir a carreira como dentista. E ela, toda profissional, confisca as balas dele e tranca numa gaveta. Na tentativa desesperada de recuperar o tesouro, uma pilha de objetos cai em cima do Edu. Quando ele acorda e vai até o espelho, descobre que entrou na terceira idade. E depois de sair do quarto e ficar perplexo ao ver que todos que ele conhecia no bairro estão totalmente acabados e mais pra lá do que pra cá, ele enlouquece de negação a ponto de bater com a própria muleta na cabeça, implorando pra voltar a ser criança de novo. Ele acorda e, como era de se esperar, ele ainda era criança e tudo não passava de um pesadelo. Du consegue finalmente abrir a gaveta e a mesa junto. E quando tudo parecia caminhar para um final feliz, com ele contente por estar jovem de novo, ele acorda e está velho. De novo! Ou seja, ele estava tendo um sonho dentro de um outro sonho, fazendo ele chegar na triste conclusão que ele de fato era um velhinho. As balas de caramelo, que era o símbolo da infância, era apenas um desejo que ele não pode mais realizar, já que ele não tem mais dentes para mastigar. Sua vida praticamente acabou. E pior, tudo que aconteceu no desenho e que a gente assistiu todo esse tempo não passou de lembranças solitárias de um idoso deprimido que queria voltar a ser criança de novo. E assim acaba o que deveria ser o verdadeiro final da série. Acaba mal do que eles ficam, tá ligado? Ai, depressivo. Eu sei que isso parece aqueles finais creepypasta onde os fãs tiram uma teoria da bunda de que os personagens estão em coma, ou estão mortos, ou estão no inferno, no purgatório, sei lá. E que todas as aventuras não passavam de sonhos. É sempre umas teorias preguiçosas nesse naipe. Mas essa porra é de fato real. O próprio criador da série revelou que esse era o final planejado. E olha só não foi porque o show era popular demais. Aí o Cartoon Network renovou para mais 2 temporadas e um filme, que aí sim deu fim à história. Mas me conta aí, esse final te deixou com aquele gostinho amargo? Ou será que só fui eu? Saindo desse final reflexivo e desolador de Dudu e Edu, vamos falar de Flapjack, um desenho com final. Nunca assisti, chat, isso aí também. Tão bizarro quanto a cara dos personagens. Nele, Flapjack e Falange descobrem no bar uma bebida muito saborosa, a chamada 1000 pedaços de doces. Mas ela tinha uma regra, só podia beber uma vez na vida. Caso contrário, você vai morrer. Digamos que os efeitos seriam bem desejáveis. Mas é claro que os cabeças ocas não resistem e voltam todos os dias disfarçados, sedentos por mais. Afinal, nenhum efeito estranho estava acontecendo, né? Ainda! Mas a sorte deles não dura muito. A conta chega e os dois acabam perdendo as pernas e virando homens-sereias, sendo chutados para o fundo do oceano. Como eles exageraram na dose, a coisa piora a ponto deles virarem peixes completos e vão parar em um hospital no fundo do mar, onde são diagnosticados com a doença de peixe. Porém, milagrosamente, com o tempo depois, eles conseguem voltar ao normal. Flapjack vira humano de novo e o Falange também.
eu acho. Eu Eu nem sei o que ele é direito. Parecia um final feliz como qualquer outro, né? Mas não, eles voltam novamente pro bar pra encher a cara. E o resultado dessa burrice? Eles viram humanos reais. Sim, condenados a viver assim pra sempre, Uai. eles são expulsos de Porto Tempestade, onde Ok. partem em busca de um novo lar. E você achando que transformar desenhos em live actions era uma moda recente, né? É um final meio trágico e deveras esquisitos para nossa dupla de aventureiros. Bizarro. Mas convenhamos, eles foram tão burros que praticamente imploraram por aquilo, né? Então, pena só quem tem é galinha. Pra fechar nossa lista, temos o final completamente devastador, literalmente, de Família Dinossauro. E apesar de não ser um desenho, né? Oxe, fica só entre nós, tá? Tem toda a estética de um. Dá até pra dizer que é uma série infantil disfarçada, pois é recheada de piadas de duplo sentido e críticas sociais afiadas. A série, que fez muito sucesso nos anos 90 e 2000, guardou pro público um final que talvez até tenha passado pela cabeça de alguns. Mas eu creio que a maioria pensava, Que meteoro caiu. eles não fariam isso, né? Mas Meteoro caiu. fizeram. O dia em que os dinossauros foram extintos Imaginei. pelo capitalismo. Pera, o quê? Tudo começa com Que? a família Sinclair comemorando a chegada dos insetos que Achando que meteoro devoram uma caiu. planta que cresce desenfreadamente na primavera. Mas os bichos não aparecem, pois eles foram exterminados pela empresa onde o Dino trabalha, que construiu uma fábrica bem em cima do pântano onde os bichinhos acasalavam. Resultado, as plantas tomam conta de toda a Pangeia. A solução? A empresa decide jogar veneno para tentar reverter a situação, colocando o Dino como chefe da missão e também como garoto propaganda. Afinal, a empresa tinha que sair com uma boa imagem, né? Veneno é uma palavra brutal. Nós, no comitê, preferimos falar em suco botânico do aterro. Só que isso acaba não só matando essa planta específica, como todas as plantas do planeta. E aí eles têm outra ideia genial. Vamos explodir todos os vulcões do mundo para criar nuvens artificiais e fazer chover. O que poderia dar errado, né? Só que em vez de chuva, começa a nevar. Neve essa que vai durar dezenas de milhares de anos, causando fome e iniciando a Era do Gelo. Isso é um problema do próximo trimestre. Agora o meu maior problema é tentar descobrir o que fazer com tanto dinheiro. Dinheiro. Com o maior climão de enterro, Dino se despede da família e pede desculpas por causar a morte de todos. Mas a cena que realmente destrói a alma é quando o bebê, sem entender nada, pergunta o que vai acontecer com eles. E Dino, que sempre tinha respostas tortas pra tudo, fala: eu não sei. Bom, garoto, o que houve foi que o papai esteve à frente do mundo e não tomou conta direito dele. E agora parece que não haverá mais um mundo pra você, seu irmão e seus namorados. Fiquei que vários eventos finais depressivos. Bom, eu não sei exatamente. Ele até tenta se convencer que no final tudo vai dar certo. Afinal, os dinossauros estão nesta terra há 150 milhões de anos e nós não vamos desaparecer. Pois é. O rapaz merece aproveitar suas últimas horas. E a cereja da depressão é o episódio terminar com o repórter do telejornal dizendo as últimas palavras. E agora uma previsão de longo alcance. Neve contínua, escuridão e frio extremo. Aqui é Howard Evado. Boa noite. E adeus. Pesado, gente. Bom, já eu vou ficando. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso. Valeu. 3 coisas que você sempre quis saber antes de abrir um e-mail. 1. Precisa pagar.